Bem-vindos ao podcast Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro, estou aqui juntamente com meus amigos André e Noel para apresentar o Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Hoje é um episódio muito especial, chegamos ao 10º episódio do Muito Além do Gesso. Muito obrigado a vocês que estão aqui nos ouvindo, nos assistindo no YouTube, nos seguindo, curtindo nossos posts. São mais de 3.000 visualizações já no Spotify, com mais de 400 seguidores. Isso tudo é graças a você que está aqui nos ouvindo. Então, se você é a primeira vez que está nos ouvindo, já aperta aí para o seguir no seu agregador de podcast, já curte a gente lá no Instagram, na página Podcast Ortopedia, e vamos chegar cada vez mais nos ortopedistas brasileiros e também nos residentes de ortopedia, nos acadêmicos que querem fazer ortopedia, ou em você que está aqui perdido, mas gosta de ortopedia também. Então, eu vou pedir para o Noel apresentar o tema do nosso episódio de hoje, do nosso 10º episódio. Boa, Leandro. Para quem é de São Paulo, está acompanhando aqui essa semana, a gente teve várias notícias sobre novidades no mercado de saúde. A gente está vendo novos planos de saúde, a gente está vendo inovações digitais, a gente está vendo novos convênios. Isso leva a gente a pensar sobre qual o futuro que aguarda nós da ortopedia brasileira. Se você não é de São Paulo, te garanto, meu amigo ou minha amiga, essa novidade vai chegar na sua cidade também. Então, como o podcast chama Muito Além do Gesso, a gente sabe que o gesso não tem mudado ao longo dos anos, nem muitas cirurgias ortopédicas, mas com certeza a carreira do ortopedista irá mudar. Então, aí eu pergunto para o André e para o Leandro, vocês, há 10 anos atrás, ou mesmo quando vocês eram residentes, imaginavam, por exemplo, num convênio digital, imaginavam ter uma mudança no seu consultório médico? Olha, vou começar respondendo essa. Honestamente, eu acho que eu nem pensava no assunto. Eu entendia que existiam alguns convênios, que eventualmente um convênio saía do mercado, outro entrava, mas na minha cabeça todos eram basicamente a mesma coisa. Assim, e até imaginava que os convênios eram coisas muito antigas, que vinham lá da carteirinha dos nossos pais, eventualmente dos nossos avós e assim por diante. Eu não entendia nada que um convênio pudesse ser, como hoje, talvez digital, pudesse ser um compilado de dados, pudesse ser vertical, e começar a discutir um pouquinho a diferença entre eles e entender que essa diferença é discutida hoje em dia desde a residência. Mas, honestamente, naquela época, nem ideia. Uma coisa que eu fico muito me questionando é tipo, sei lá, não sei se a gente em São Paulo fica viajando demais nisso. Tipo, será que um ortopedista que faz uma boa residência, não sabe nada de inovação, não sabe nada de empreendedorismo, só quer fazer o R4 dele e operar pra cacete, e ser bem sucedido? Será que hoje em dia ainda isso é possível? Será que fazendo o arroz com feijão básico, sem mestrado, doutorado, sem startup, sem hype, sem essas modernices, será que dá para ter uma carreira saudável e com sucesso? Ortopedia sem espuma? Ortopedia sem espuma, gostei dessa. É possível viver a ortopedia sem espuma em pleno 2020? Eu tenho certeza, Noel, que dá. Eu acho que tem muita espuma nesse chopp aí. Eu acho que nós três temos um perfil de estar fazendo coisas à parte, assim, então eu tenho mexido um pouco com inovação, vocês têm mexido com gestão, eu tenho mexido com telemedicina, a gente está aqui fazendo um podcast, então a gente está com esse perfil de fazer outras coisas. Mas eu tenho certeza que ainda tem espaço, e muito espaço, para você ser um ortopedista sem fazer nada dessa parte, ser muito feliz e ter muito sucesso. E eu acho importante saber disso, porque se você começa... Eu sinto que às vezes também tem alguns residentes ou colegas que começam a achar que isso é uma necessidade e começam a ir para esse lado sem muito querer, sem muito gostar, entendeu? Meio achando porque isso é uma obrigação, entendeu? Então, na minha opinião, se você é um ortopedista, você está fazendo ortopedia ou quer fazer ortopedia no futuro e você quer fazer o modelo, vamos chamar assim, mais tradicional, você quer abrir seu consultório, ou você quer trabalhar no SUS, você não quer nem saber de gestão, você não quer saber de inovação, você não quer saber de nada disso, na minha opinião, tem bastante espaço, vá e seja feliz. Concordo, mas todo chopp sempre tem um pouco de espuma. Eu acho que você pode tentar tirar tudo, mas sempre sobra um pouquinho. Essa analogia do chopp com espuma eu coloco porque, se eu pensar na minha época de residente, né, assim,
era uma coisa muito diferente, porque eles te mandavam fazer um plantão e você ia fazer um plantão, assim, eventualmente. Muitas vezes você não perguntava como ia pagar, você basicamente perguntava o endereço e que hora você tinha que aparecer lá, assim, e sempre era 7 da noite ou 7 da manhã. Era isso. Talvez hoje em dia, se você simplesmente não se interessar por nada, eu não sei se você consegue navegar no mínimo. Eu não estou falando que você vai ser feliz ou não, mas pelo menos entender um pouquinho esse quebra-cabeça. Eu acho que, pelo menos naquela época, eu não tinha a menor ideia do que era. Assim, eventualmente eu sabia se o hospital era público ou particular, mas da onde vinha o dinheiro, ou como eu ia fazer, ou como era. Você simplesmente entrava no hospital e trabalhava. Eu não sei, eu acho que alguma coisinha hoje em dia da espuma, pelo menos entender isso, ou entender o que está acontecendo, talvez seja necessário. E aí, Noel, o que você acha? Olha, eu sempre fui o cara do chopp, né? Mas eu tô vendo que espuma. Na verdade, a gente não tem que ver isso com um lado negativo, né? A gente tem que ver isso com bons olhos, de você se posicionar em mídias sociais, de você falar de outras coisas. Eu acredito que é um mundo sem volta. Eu entendo o que o Leandro falou do tipo, não, é possível você ter uma carreira, e eu concordo também, mas mesmo o cara para ter essa trajetória totalmente tradicional, eu acho que ele tem que inovar de alguma maneira, entendeu? Se tem uma frase do Einstein, você fazer a coisa do mesmo jeito que era feita antes, esperando o mesmo resultado, depois de muitos anos, você não vai ter, entendeu? Eu acho que você vai ter um resultado diferente. Pelo menos eu vejo isso com os meus conhecidos, com os meus amigos, entendeu? Quem ficou da mesma maneira e fez tudo igualzinho, não está tendo o mesmo resultado, entendeu? Eu vejo muita gente frustrada. Eu acho legal a gente falar disso, que a gente tem que falar disso. Então, ao mesmo tempo que a gente não pode deixar as pessoas ansiosas e loucas por fazerem coisas que elas não têm o perfil. É que nem o Leandro falou, tem gente que tem o perfil, por exemplo, de ir para a área de inovação, tem gente que tem o perfil de estar nas mídias sociais. A pior coisa que tem é quando você vê aquele ortopedista super tradicional fazendo stories no Instagram que, tipo, ele não quer estar lá, entendeu? Você tá vendo stories, você tá vendo que ele não está feliz lá, você tá vendo que ele não está sendo consultivo e dá vontade de falar pro cara, meu, não faz isso, entendeu? Sai do Instagram, sai do Stories. Sei lá, vocês conhecem alguém assim? Sem citar nomes, ou citando. Dá pra citar nomes, hein? Não, mas eu vou fazer uma pergunta aqui para o Leandro, uma pergunta meio que na saia justa, que a gente fala de inovação. Lê, o que é essa inovação? Como é que. Eu acho que você é o cara que mais entende aqui disso. Como é que você. Se você tivesse que definir isso, pergunta na prova, o que é inovação? Ponto de interrogação. Como é que você responde isso? Acho que na minha cabeça fazer inovação é fazer coisas diferentes, o que parece um pouco óbvio. Mas o principal para mim da inovação, o que eu enxergo, o que eu estudo, é você tratar de dores, e dores que são suas. Esse é um termo que a gente usa muito, né? Então, sei lá, se você é ortopedista, a gente fala aqui do muito além do gesso, e você acha que o gesso não é uma solução boa, você vai atrás de alguma solução para você não usar mais gesso, entendeu? E a inovação, você tem metodologias muito bem estabelecidas para você entender melhor o problema, para você tentar ver a solução e para você testar, entendeu? Mas eu acho que eu entendo um pouco, te conhecendo, o background da sua pergunta, o que você está querendo dizer. Eu acho que o Noel usou uma frase no nosso último episódio, quando a gente estava aqui com o Narciso, que é um cara inovador e que está fazendo um cursinho, um cara que está fazendo a diferença, que ele falou assim, pô, Narciso, você é um cara que é um inovador de ação, não é um inovador de palco, né? Isso honestamente me pegou, porque eu vejo muita gente por aí que usa a palavra inovação e fala de inovação pra caramba, não sei o quê, e você vai ver, no fundo, a pessoa não fez muita coisa ainda, entendeu? Então, eu acho que inovação talvez seja um termo que tem bastante espuma por aí, entendeu? Mas eu acho que inovação é uma possibilidade de você pegar e fazer coisas que, assim, é você trazer aquela pessoa que está sempre falando no plantão e reclamando, sei lá, que o prontuário eletrônico desse hospital é uma porcaria. E o cara pega e vai resolver o prontuário eletrônico do hospital. Em vez de ficar reclamando, ele vai e toma uma participação nisso daí e faz uma coisa ativa de melhorar a vida dele e dos colegas dele que trabalham naquele hospital. Eu sinto que o nosso público, pelo menos quem está nos ouvindo, então até atualizar um pouquinho, né? A gente não está tendo um programa no rádio AM. Nosso programa ele passa no Spotify e no YouTube. Lê, quantas pessoas no Spotify? Já temos mais de 400 seguidores e mais de 3.000 visualizações. Então é um pessoal que já gosta disso, que já, de alguma maneira, assim como a gente, entende que
Se existe uma dor, se existe um problema, você vai buscar uma solução diferente do que já existe. Até juntando um pouquinho o que o Noel falou, eu gosto muito dessa coisa. Se você faz sempre a mesma coisa, você deve ter sempre um resultado parecido, né? Então, é alguém que vai buscar o diferente. E eu acho que esse é um termo legal, porque se a gente vai buscar o diferente, a gente pode buscar o diferente fazendo só assistência, fazendo gestão, estudando outras coisas. Mas sim, hã, se a gente ficar fazendo sempre a mesma coisa, o mundo nos atropela. As coisas novas vão chegar, a gente querendo ou não. Tem sempre aquele exemplo do Uber em cima do táxi, né. Se você achar que nada vai mudar, você comprou um táxi, talvez aí em 1980 e vai imaginar que ele vai ter o mesmo resultado financeiro até hoje. E uma coisa que eu acho interessante de entender, assim, tipo, sei lá, você fala de inovação, as pessoas, e você fala assim, de startup, as pessoas já pensam em coisa que vai ganhar uma fortuna e que vai para o Brasil inteiro, tal. Isso é uma parte do negócio, entendeu? Acho que às vezes você solucionar coisas pequenas é o mais legal. Tem um exemplo que eu gosto, quando eu era residente, lá no HC ainda era prontuário no papel, mas mais prontuário era prescrição no papel. Então imagina, todo dia você fica lá copiando, né? Dieta geral, anti-inflamatório, fisioterapia motora, não sei o que lá, aquela coisa maçante, né? E um colega meu da minha turma de residência, o Félix, ele fez um esquema que assim, tipo, ele conseguiu criar um jeito de você pegar o próprio papel do hospital e ele pegava as impressoras que já estavam na enfermaria e ele conseguiu setar para as impressoras imprimirem a prescrição. Então era uma impressão digital, mas era uma impressão digital impressa, na verdade, né? Que dava na mesma para as enfermeiras. Era uma baita solução, na verdade, facilitava a vida dos residentes, facilitava para as enfermeiras também, porque é mais fácil você ler, né? Minha letra é uma porcaria, vocês conhecem minha letra, entendeu? Não sei como alguém consegue entender minha letra. E ele foi podado. O diretoria do hospital deu uma baita cravada nele, falou: isso aqui é um absurdo, quem é você para mudar isso, entendeu? E eu tenho um pouco de impressão que, assim, apesar da ortopedia ainda ser muito hierárquica, eu acho que isso tem mudado um pouco, entendeu? Eu acho que as pessoas hoje em dia têm mais espaço para tentar inventar, e se for uma coisa boa, talvez eu esteja sendo um pouco utópico, espero que não. As pessoas olhem e falam assim, pô, que negócio legal, não importa se você é um R1 ou uma boa ideia, vamos adaptar, entendeu? O pavilhão pessoal é aberto assim também, não é? Como é que é? Sim, super. Eu acho que é um local que a residência é muito tradicional, mas tem pessoas e coisas bem inovadoras de lá. Mas você falou dessa parte de negócio digital, de resultados, né? A gente pensa assim, será que... Me perdi no que eu ia falar. Eu vou falar uma boa, então. Segue o jogo, vai ser bom. Não, é rápido. Nessa coisa da prescrição, eu não vou citar nomes aqui, mas essa é muito boa. A gente estava numa roda, assim, ainda no internato, e aí chegou uma enfermeira num hospital e falou assim: escuta, o que está escrito aqui, né? Aí ela leu assim: acrínio nas tralas. E a gente, acrínio nas tralas, né? O que é isso? Aí o cara que fez falou assim: olha, na verdade eu não entendi o que o outro escreveu, eu imitei a letra. Então não sei também. Mas falou, como deu certo no outro dia, eu vou dar certo hoje. Era no períneo nas trocas, era para passar lá uma pomada, alguma coisa desse tipo. Então, para ver como isso, como existe uma dor, como existe um problema. E aí, Boa, mas Noel? respondendo a sua questão, Leandro, acho que o pavilhão em si é um lugar tradicional, mas agora não vou falar do pavilhão, tá? Falar da vida mesmo. A gente vê que tem muita gente realmente que quer inovar e quer fazer coisa diferente. O único problema é quando a gente vê muitos ortopedistas inovando da mesma maneira e de uma maneira errada. Acho que é legal a gente falar disso também. Tipo, às vezes tem coisas que a gente sabe que não estão certas, tipo um procedimento X. Cara, há anos e anos e anos o pessoal fala disso e aí surge algum milagroso de alguma cidade Y de São Paulo, do Brasil, perdão, que fala, não, eu descobri que o procedimento X funciona. Fala, cara, mas os caras estão estudando isso há 30 anos e já viram que esse negócio não funciona. Ah, não, mas comigo os resultados estão ótimos. E as pessoas são convencidas de que isso funciona. Então, Mas sabe que na ortopedia, eu acho que as pessoas ganham, de certa maneira, alguma credibilidade de acordo de onde elas vêm, o que é ruim. E aqui eu vou dar um exemplo, eu vou falar o nome de uma cirurgia. Cirurgia de Sugioka, se a gente pensar. Assim,
Se você pensar, se você parar, você fala, meu, o cara inverteu, rodou a cabeça do fêmur. Que ideia de jirico. Se isso viesse de um lugar que não fizesse sentido, todo mundo ia cair matando. Não, não faz o menor sentido, não funciona, ninguém faz, e ela é amplamente conhecida e difundida. Eu não sei, eu acho que ter também essa coisa de simplesmente inventar por inventar, e tem coisas que tem dor. A gente falou aqui do muito além do gesso, né? Existem diversas soluções para imobilização, mas você vê que o gesso continua. Você vê que nenhuma ocupou esse espaço, pelo menos por enquanto. A gente fala em impressão 3D, fala em milhões de outras coisas, mas o gesso continua no mundo inteiro, no lugar mais envolvido, para o menos. Então, a dor continua, não é simplesmente inventar por inventar. Vai. Inovar não é inventar. Mas, Leandro, você que acompanha muita coisa de inovação, tem empreendedor de palco na medicina ou não tem? Você tem. Você Explica aí pra gente, o que é empreendedorismo de palco? Você sabe de onde veio esse termo, não? não sei, mas eu gostei. Explica pra gente. Eu vou explicar então para vocês de onde vem o termo empreendedorismo de palco. Tem um marqueteiro digital, a gente não vai fazer aqui merchandising para ele, mas eu vou citar o nome dele, até porque foi ele que criou o termo, chamado Ícaro de Carvalho. Ele é um cara que fica postando um monte de coisa no Instagram e tal, e tem uma empresa de marketing digital. E aí ele criou esse termo empreendedor de palco para falar dos empreendedores que sobem num palco, para falar à época sobre marketing digital, e na verdade eles tinham, sei lá, tipo 100 seguidores no Instagram, 100 curtidas no Facebook, e davam aula de como produzir marketing digital, quando na verdade eles não eram autoridade no assunto. E foi uma época que isso pegou muito, cara, porque é que nem esses caras da Bolsa de Valores. O cara ele escreve livros e vende cursos da bolsa, mas ele não investe na bolsa. Então é que nem a gente ouvir um cara que, até com todo o devido respeito ao Estadão, teve uma reportagem da semana, os novos doutores da medicina, que tipo, eles não são doutores, entendeu? Não tem problema, os caras falam, olha, nós somos empreendedores da saúde, mas ali eles se autodenominaram como doutores da saúde. Não estou falando que não, é só médico que tem que fazer isso, pelo amor de Deus, muito pelo contrário, mas eu acho que cada macaco no seu galho. Então, Eu não sei se, respondendo, não, vai lá, mas peraí, André. eu não sei se eles se denominaram ou se foi o repórter que escreveu isso. Enfim, pode ser que foi o repórter e Né? tal, e pode ser que realmente eles Teve produzam experiência muita com coisa, jornalistas mas e com revistas, sabe que essas coisas, às vezes você participa, dá uma entrevista ok, vai ver o que sai, é totalmente diferente, isso é verdade, André, bem lembrado. Mas você sabe que eu queria fazer um comentário? O poder da mídia digital é uma coisa impressionante, né? Eu participei semana passada, a gente teve evento do Hack Médico, até falei aqui, a gente teve uma participação de um cara que eu sei que o André gosta, ele até já falou dele aqui no podcast, que é o Álvaro Chocair, ou Skoker, não sei como pronuncia, que tem um Instagram que é o muito além da facu. Eu ia falar muito além da facu, que quase parece muito além do jeito, né? Mas é só além da facu. E, e daí assim, quando a gente apresentou ele, não foi eu que apresentei, não sei o quê, e é dono do Instagram, além da facu, que tem, sei lá, 250 mil seguidores. E ele começou a falar assim, é engraçado, né? Eu já fiz não sei quantos IPOs, já tive empresa, não sei o quê, e eu sou conhecido como o cara do Instagram, além da facu, entendeu? Então é muito louco esse poder da mídia digital, né? Mas eu conheci um cara que fez pós-doutorado em Stanford, que falaram que era do Instagram do Muito Além do Gesso. São poderosas essa parte, né? Impressionante. Mas não, eu acho que assim, quando a gente fala de inovação na área de saúde, pensando na área, assim, eu estava falando, por exemplo, acho que é muito diferente quando você pensa de inovação, vamos chamar assim, nas coisas que não entram diretamente no cuidado do paciente, não se falar, sei lá, tipo, um prontuário eletrônico, uma impressão, que nem a gente falou, ou quando você entra efetivamente no tratamento do paciente, né? Então, sei, por exemplo, agora com o negócio da pandemia do Covid, né? Você foi um cara que postou muito sobre o que a galera tava fazendo aí de Covid, coisas absurdas, né? Você vê a gente falando de ozônio para terapia de Covid, né? Umas coisas sem comprovação nenhuma científica. E você pensa, tipo, tem pessoas às vezes que têm uma baita alcance, que estão falando umas coisas dessa, e daí quando você pega pessoas que realmente estão fazendo um trabalho sério, então eu conheço alguns colegas, não ortopedistas, né, mas colegas pneumos, infectos, que fizeram bastante trabalho de mídias digitais, falando sobre as coisas comprovadas, as coisas sérias de Covid, essas pessoas daí são atacadas como as pessoas misturando com coisas políticas, né? E falando você que não sabe, você que não está atualizado, né? Quantas vezes a gente fala de alguma coisa que não é comprovada e a gente ouve que a gente não é atualizado, né? Isso é muito sério isso. Mas eu acho que Total, eu acho que a gente não tem que ter esse medo de se posicionar, entendeu?
Se a gente não se posicionar, realmente a gente está sendo passivo com essas coisas, entendeu? Lógico, com respeito sempre, mas, pô, meu, se o cara falar que ozônio cura Covid, daqui a pouco vai falar que ozonioterapia cura fratura também. Daqui a pouco os velhinhos vão quebrar o fêmur, o André vai colocar ozônio para eles. Não dá, né, André? Então, mas sabe que eu penso um pouquinho, eu fico imaginando o seguinte, vamos imaginar uma pessoa, um ortopedista super bom, super bem informado, que tem sua prática, seu consultório, e resolveu não fazer nada nesse sentido. Então, ele é aquele nosso copo inteiro de chopp sem espuma. E aí ele vê talvez um ortopedista bem novo, que ainda não teve tempo de fazer o seu copo com chopp, ele está cheio de espuma, não sei quantos seguidores, falando um monte de asneira por aí. Talvez esse seja o grande conflito, né? Talvez a gente tenha que imaginar que existe a dose certa de chopp e espuma, que você tem que ter o conteúdo para fazer a coisa certa. E como referendar isso, né? Assim, como você ser essa pessoa correta, mas poder saber falar, mas ter o conteúdo para falar e conseguir transmitir essa segurança para isso. Eu acho que então existe a dose certa do chopp com espuma, aquele colarinho de 2 dedos, né? A gente precisa achar Eu acho que essa existe, na verdade, André, porque vai ser uma coisa muito individual, entendeu? Você pegar, eu tenho muito claro na minha cabeça, assim, sei lá, eu, assim como vocês, assim, a gente está aqui num podcast, a gente gosta eu tenho minha conta de Instagram, eu posto no YouTube, e, assim, eu tenho clara certeza que tem muita gente que deve olhar e falar, pô, que legal, o Leandro tá fazendo um trabalho bacana, não sei o quê, mas eu tenho certeza que tem gente que olha e fala, nossa, esse cara tá viajando, entendeu? Tem gente que olha pra gente e fala assim, vocês estão fazendo um podcast? O que vocês estão fazendo, entendeu? Então, mas pra gente faz sentido, entendeu? Então, pra mim, quando a gente entra nesse lado, tem aquela coisa muito que eu acho que a gente já conversou isso em relação à carreira também, né? Da pessoa saber o que quer fazer, se quer trabalhar com SUS, com convênio, com particular. Isso também é uma decisão pessoal, entendeu? Tipo, poxa, eu sei que a gente gosta de fazer isso. Nós estamos aqui agora para o ouvinte que quer saber que horas são agora. São 10h37 da noite de uma quinta-feira. E a gente está aqui gravando o podcast e estamos felizão fazendo isso. É uma coisa que a gente gosta de fazer. Se a gente não gostasse, a gente não estaria fazendo, entendeu? Então, às vezes, quando eu vejo a questão do Instagram, eu também gosto de estar lá postando, como eu sei que o Mel também gosta, como eu sei que você gosta. Para uma pessoa assim que pega que para um baita esforço fazer, cara, não faz se for legal para você, né? Mas talvez o problema seja o seguinte: você pega um ortopedista que tem 3 meses de experiência e fez 20 cirurgias. E ele pega e ele fala como se ele tivesse 15 anos de experiência e teve feito 10.000 cirurgias. Assim, talvez seja isso. Não, mas aí acho que mas é questão diferente, eu acho, André, porque daí o cara tá daí é uma venda errada, entendeu? Que nem, sei lá, você falar que você for comprar um carro e o cara falar que esse carro, sei lá, tem o certificado X e não tem, entendeu? Agora, eu acho que uma coisa que às vezes a gente confunde também, se o cara for novo, mas o cara se comunicar super bem, entendeu? Talvez ele seja mais útil para alguém que tá vendo o vídeo dele do YouTube ou post do Instagram, do que às vezes um cara que é professor, mas se comunica mal, entendeu? Tipo, quando você tá ali se comunicando, poxa, você tem que entender que você não está falando para médicos. A gente, como médico, você tende a usar muito termo técnico e tal, e que às vezes é muito chato para um leigo ouvir, entendeu? O Leandro comentou do Instagram, eu lembrei que quando eu comecei a mexer com as coisas no Instagram, um amigo meu pegou uma live que eu fiz e fez uma montagem minha com o Pablo Vittar. Então ele me mandou uma mensagem no WhatsApp que eu ficava falando com o Pablo Vittar. Aí eu vi aquilo e falei, caramba, será que continua ou para esse negócio? Eu continuei, né? E o legal é que algum tempo depois esse próprio amigo meu falou, pô, que legal, acho que eu vou criar um Instagram também e tudo. E uma coisa que eu que gosto dessas coisas de Instagram, até estava discutindo com o Leandro isso, às vezes a gente acha que isso é uma coisa de marketing digital também, já fica uma diquinha de marketing digital de graça para os nossos ouvintes, né? Às vezes você acha que uma conta grande é sinônimo de sucesso, mas às vezes não é. Contanto que você tenha uma conta ativa, que você tenha uma interação e engajamento bom, funciona. Por exemplo, eu sei que um dos nossos participantes aqui do Muito Além do Gesso, o Leandro, tem uma conta que às vezes você vai falar, nossa, o cara não tem 50 mil seguidores. Mas eu já sei, porque uma pessoa me mandou mensagem no meu Instagram falando que indicou um paciente para ele que ele operou. Então, ele teve um paciente que essa mesma pessoa X me indicou um tratamento conservador e a paciente veio no meu consultório, então ele falou, pô, você é amigo do Leandro, né? Eu vi que vocês são um negócio juntos tal. Eu falei, sim. Ele operou uma paciente minha. Eu falei, caramba, Leandro,
Estou no Instagram lá há maior tempo, ainda não operei, não teve nenhum paciente que veio assim cirúrgico. O Leandro está lá com menos seguidores, que não significa absolutamente nada. Teve um caso para ele que veio cirúrgico, que afinal é o objetivo do consultório do ortopedista, né? Eu vou te falar uma coisa que é engraçada, que acontecem duas coisas no meu celular. Primeiro, quando eu vou te mandar um WhatsApp, eu escrevo Noel, aparece o Papai Noel. A segunda, quando eu escrevo Noel para te ligar, aparece Dr. Noel. Eu tenho o seu telefone há muito tempo e alguém em algum momento compartilhou como Dr. Noel, que é seu Instagram. Eu não consigo apagar aquilo, se apaga aquilo volta e aparece Noel e Dr. Noel. Então é engraçado como você vai também colocando isso para dentro, né? Ficando como também uma identidade junto. E, Leandro, foi engraçado operar alguém que veio por uma indicação de que você percebeu que foi pelo Instagram? Acho que foi natural, Noel. Na verdade, sim. Acho que a gente que investe nisso. Então, por exemplo, eu também tenho site, eu faço propaganda paga no Google, entendeu? Você começa a ver que isso é normal, né? Eu lembro de uma frase, já tem algum tempo isso, acho que deve fazer uns 3, 4 anos, quando eu nem tinha site e tal, que no grupo meu dos meus amigos de faculdade, alguém que levantou essa questão, né? Ah, você tem site, você faz propaganda paga tal. E uma amiga minha que é pneumo falou, não, eu tenho, faz um tempão tal. E rolou meio, acho que é engraçado como isso mudou recente, né? Tipo, teve aquela fase que não era meio, tinha meio preconceito, né? Fala, nossa, mas você tem? E tinha uma questão meio que as pessoas achavam, e eu também achava um pouco, que se você fizesse propaganda paga no Google, ia vir uns pacientes meio estranhos, sei lá, né? Você fala, meu, tipo, quem que procura médico no Google, né? E ela falou, não, vem pacientes super normais, como o paciente que meus colegas me indicam, ou como pacientes que minha família me indica, tal. E desde que eu comecei a fazer, eu tenho a mesma impressão, entendeu? E honestamente, eu acho muito interessante quando a gente entra nessa questão, Noel, porque, assim, eu costumo perguntar para os pacientes, pergunto para os pacientes de onde eles vieram, né? E muitos falam, né, vindo da internet. Uma coisa que eu acho engraçada, alguns pacientes têm vergonha de falar que vieram da internet. Então, no começo eles falam, não, eu te achei e tal. E depois, meio no final da consulta, eles falam que entraram no meu site e tal. Então, tem duas coisas que eu acho interessante. A primeira é que esse paciente já vem com uma opinião minha. Então, se o cara tá lá, ele meio que já gostou de mim, entendeu? Não é aquela coisa que você vai ver um paciente pela primeira vez que chegou lá porque foi indicado, o cara nem sabe o que tá fazendo lá tal. E o cara meio que não é você, então ele já te olha com uma certa desconfiança. Então, o cara que já achou, te achou na internet, pô, ele olhou sua cara, ele viu o que você escreveu, ele viu o que você. O teu currículo, você já ganhou ele, né? Já tá lá. Então isso é uma coisa interessante, não tem aquela coisa tanto de você meio que ganhar o paciente. A segunda coisa que eu acho interessante é que eu atraio pacientes que já pensam do jeito que eu penso, entendeu? Então vou dar um exemplo aqui, por exemplo, impacto femoroacetabular, que é uma doença que eu trato bastante. Eu sou um cara que tento tratar bastante conservador impacto femoroacetabular, eu não indico a cirurgia direto, como tem alguns colegas que fazem, o que não está errado. Eu sempre explico para o paciente que não está errado indicar a cirurgia direto. Mas eu percebo que já tem paciente me procurar porque sabe que eu trato conservador e já passou com um colega que indicou cirurgia, ele quer tentar conservador, então ele vem me procurar, entendeu? Então, às vezes o paciente já chega sabendo o que ele quer também, entendeu? E deixa uma coisa muito mais direta, eu acho muito legal. Acho que cada vez mais vai ser frequente, né? Do paciente querer saber o que ele quer e de participar desse processo de tratamento. Acho que isso é uma coisa que, quando a gente era residente, isso não existia, né? Talvez porque a gente era do SUS, né? Primeiro, né? Então, o paciente chegava do SUS, ele já agradecia a Deus e a todos os santos por estar na frente de um médico, uma vez que nós somos de um país no qual a saúde ainda é um bem que nem todos têm acesso, isso é verdade, mesmo em São Paulo isso também é verdade, e a gente via isso, o cara chegava e você falava, não, tem que fazer X, Y, Z, o paciente falava, amém, que assim seja e pronto. Eu sei que no SUS ainda é assim, na grande maioria das vezes, né? O Leandro está direto no hospital que é escola, né? Talvez você possa comentar. Eu Mas acho, na parte privada, a gente sabe que não é mais assim. Tanto eu acho no classe A quanto na classe C. a minha impressão, pelo menos aqui em São Paulo, mesmo o SUS já mudou muito, entendeu? As pessoas exigem os direitos, as pessoas têm opinião que é excelente também, entendeu? O difícil só é que o SUS, infelizmente, é limitado, né? Então, às vezes, é difícil você. Nem sempre você consegue adaptar tão bem as opiniões, os desejos do paciente por limitações do serviço, né? Infelizmente. Não, eu sei, mas, por exemplo, sei lá, vamos dizer que você vê um paciente com impacto femoroacetabular no seu consultório, de manhã, lá no seu consultório particular, do Dr. Leandro, fala para ele, olha, dá para operar, mas dá para fazer fisioterapia, você explica, o paciente, não, beleza, vamos fazer fisioterapia. Você vê esse paciente no ambulatório do SUS.
Você acha que ele, às vezes, já está chegando ali e fala, pô, Leandro, mas e a fisioterapia? Será que realmente precisa operar de cara? Você já viu alguém tendo uma conduta ativa dessa maneira? Tem sim, tem sim. Mas eu concordo um pouco com o que o Noel falou. É uma das coisas que me incomodam muito, assim, que e isso realmente aconteceu muito quando eu atuava no SUS. Hoje em dia eu não atuo mais, mas, hã, eu sinto que existe uma relação um pouco desigual do médico com o paciente. Eu acho que ela não é tão clara e tão boa quanto deveria ser, ou quanto foi. Eu vou falar o que foi, eu não vou falar o que é hoje em dia, porque realmente eu não sei, mas eu acho que não existe tanto essa conversa. Eu acho que talvez seja tão difícil o acesso, que talvez ele não consiga nem contestar alguma coisa que esteja incomodando ele, com medo de perder aquele acesso. Não sei, eu acho que a relação, pelo menos o que aconteceu e muitos exemplos que a gente viu, ela não foi tão bacana assim. Tipo, quantos sujocas foram feitos no SUS no Brasil? Alguns foram feitos, Leandro? Eu sei que, especialmente Sujioka, eu sei que uma vez o Sujioka veio fazer uma cirurgia no HC. Tem E muito ficou tempo. bom ou não? Acho que não. Tipo, Mas eu posso estar errado. beleza. Não, não, não vamos entrar aqui no conceito ético, não, mas é curioso, né? Só, tipo, é curioso, entendeu? Às vezes você vai indicar um Sujioka no seu consultório, Leandro, o paciente vai falar assim, cara, eu sei que é inovador, tal, sei que tem bons resultados, mas eu já sei, doutor, o pessoal não está fazendo mais o Sujioka, né? Mas voltando aqui para o tema do nosso podcast, você vê que a gente vai conversando aqui, parece uma mesa de bar, só que cada um nos seus cantos, né? Voltando aqui para a inovação. Vocês acham que, Leandro, vamos dizer que você falou que você acha que é possível que um médico que tenha uma formação tradicional, tudo, não precisa fazer nada disso, né? Não precisa ser inovador, pode fazer o arroz com feijão. Você acha que esse arroz com feijão funciona aqui em São Paulo, na capital? Eu acho que assim, por exemplo, a gente estava discutindo um pouco, até o começo do episódio, a gente falou um pouco sobre convênios, né? Então, por exemplo, tem vários convênios que são verticais, não sei se estou usando o termo certo, vocês são gestores, mas assim, onde você vai ter, sei lá, vou usar meu exemplo. Então, você tem um paciente com uma artrose de quadril, ele vai no ortopedista do grupo de quadril, e daí ele vai ser indicado uma cirurgia, ele vai fazer uma cirurgia com o cirurgião de quadril e vai acompanhar com outro cara. Esse paciente não tem o menor poder de escolha, entendeu? Então, assim, se você for um ortopedista de qualquer subespecialidade, você tiver num convênio desse, não importa se você tem Instagram, não tem Instagram, você já foi contratado lá e o paciente vai te procurar por uma demanda espontânea, entendeu? A dúvida que eu acho é quando a gente pensa mais em consultório particular, onde o paciente tem 100% de poder de decisão de onde ele vai procurar, e aqui em São Paulo, onde a gente tem um mercado super saturado, entendeu? Eu acho que assim, quando você vai para fora, a minha impressão é que vai variar muito das cidades. Eu acho que acho que as capitais em geral do Brasil, isso em qualquer região que a gente for, são saturadas. Eu acho que até nas outras capitais, talvez o mundo particular seja mais difícil, até porque tem muitas cidades que não têm a cultura do paciente particular, né? Então, é basicamente realmente convênio. E eu acho que se for uma cidade menor, aí sim, tem muito espaço para você ser o tradicional. Assim, até pensando um pouco coisas que eu vi fora do Brasil, né? Assim, muitas vezes o paciente ele era meio que obrigado a se tratar numa cidade longe, na Alemanha, por exemplo, dependendo do que ele tinha. E ele não tinha outra opção, assim, era um pouco parecido com o jeito que é aqui em algumas situações. Lógico, a relação eventualmente era diferente, mas tinha um direcionamento que você precisava se tratar lá porque era lá e acabou. Assim, não tinha muita conversa. O apelo da questão da inovação para o paciente é muito forte, essa que é a verdade. Então, eu vou dar um exemplo. Quando eu estava nos Estados Unidos, eu passei uma semana visitando um cirurgião em Salt Lake City, que é em Utah, que é uma cidade grande, mas não é das maiores dos Estados Unidos. Uma cidade, sei lá, deve ter acho que 1 milhão de habitantes, não sei exatamente. E esse colega fazia cirurgia de quadril, eu fui lá para ver a osteotomia paracetabular, mas ele fazia prótese também. E eu comecei a perguntar para ele sobre cirurgia robótica de prótese, né, que é um negócio que tem crescido nos Estados Unidos. E ele falou o seguinte, cara, assim, aqui em Salt Lake a gente tem 3 hospitais principais. Um deles comprou um robô e daí ele começou a
roubar market share, né? Então começou a aumentar a proporção dos pacientes de prótese quadril que iam para esse hospital. Daí o segundo hospital comprou, e daí tipo, os pacientes começaram a ir mais para lá, e agora no hospital dele não tinha ainda, eles estavam vendo de comprar. Ele falou, a verdade, você vai ver os trabalhos científicos de robô, assim, não tem muita comprovação ainda que, pelo menos em cirurgia de quadril, que o robô funciona melhor. Mas se o paciente ouvir assim, nossa, estou sendo operado por um robô, convence muito, né? Então, as pressões mercadológicas existem na medicina, não dá pra gente negar isso. Eu vou usar aqui um exemplo da cirurgia de quadril, que eu até gostei. São duas coisas que eu sei que você gosta, que eu acho que são interessantes. Se a gente pensar em cirurgia preservadora, a artroscopia parece muito mais sedutora, se é que isso existe num tipo de procedimento, do que as osteotomias. Sim, perfeito. E de certa maneira, a osteotomia ficou tão velha que ela voltou a ser inovadora em algum momento, que as pessoas voltaram a estudar. É diferente, eu acho, porque assim, na verdade elas tratam coisas diferentes, né? Mas o mais difícil é quando tem os casos limítrofes, porque daí você fala para o paciente assim, ó, a gente pode fazer uma cirurgia que tem 3 furinhos, uma cirurgia que tem uma incisão grande, você vai cortar o osso no meio, o paciente, lógico, vai preferir a artroscopia, mas nem sempre vai ser o melhor, né? Isso é interessante. Mas se você chamar 10 residentes para ver uma artroscopia e 10 para ver uma osteotomia, qual você acha que eles vão gostar mais? Eu acho que eles vão gostar mais de osteotomia porque residente gosta de cirurgia aberta, eles têm dificuldade em entender no começo. Então, mas se você falar assim para eles, qual que você quer aprender, eu acho que todos vão querer aprender a artroscopia em vez de osteotomia, isso sim. É positivo, né? A gente vê que nossos residentes são bem espertos, né? Provavelmente vai ser mais possível que eles façam uma artroscopia de quadril do que meter uma osteotomia de Gans, que fala, né? Eu nem lembro mais. Do que uma osteotomia de Gans. Bem, voltando à inovação, a gente vê que aqui em São Paulo há opiniões diferentes, né? A gente tem gente aqui que acha que é possível totalmente você ter uma carreira dessas, você ter uma carreira com uma formação tradicional, não ser nada inovador, e ser um cara que tem uma carreira brilhante, bem-sucedida, mas indo para um papo meio tragicômico ou trágico de faculdade de medicina, aquilo que a gente sempre fala, né? A gente tem muitos ouvintes do Nordeste, né? Na qual a Apvida, que é uma operadora também verticalizada, a gente sabe que aí o controle de custo, aí eu vou perguntar para o nosso gestor, que é o André, fica cada vez mais complexo, né? A gente sabe que, por exemplo, tem um seriado na Netflix, né, que fala sobre um mercado de inovação americana, que eles veem se uma placa vale a pena entrar, vale a pena se desenvolver, se o custo dela é justificado ou não. Isso para ortopedia, para ginecologia, para tudo. E a gente não tem essa formação na faculdade, na residência, não tem ideia, né? Residência é um fundo sem poço, né? Um poço sem fundo. Vai lá e vai que vai. O dinheiro ali vai pela água. Mas você não acha que esses caras que, quem o Leandro falou, que trabalham nessa medicina verticalizada, seja a Previda, que eu já citei aqui, o Norte e o Nordeste, você não acha que eles têm que ter esse tipo de inovação também no tratamento, André? Você não acha que ou o gestor deles, o chefe deles vai falar, não, esquece, você não vai usar material X, você vai usar material Y. Como é que você acha que eles vão ver? Como nossos residentes vão batalhar com isso no futuro? Não, mas eu vou discordar de uma parte que eu acho que é importante. Acho que do mesmo jeito que a gente fala que inovação parece legal, tem uma coisa que fala que convênio vertical não é legal. E pode ser ótimo, pode ser super legal, e a gente tem diversos exemplos. Imagina o seguinte, imagina que a gente está num outro planeta, tem uns marcianos por aí, uma outra população, e que tem 1000 pessoas. E que a gente sabe que uma vez por mês, assim, uma pessoa só dessas 1000 vai ter uma doença que custa 1000 moedinhas do marciano. Então, cada um vai dar uma moedinha e toda vez vai ter isso. Aí você não precisa ter um convênio. Assim, basicamente, um convênio vai ser o cara que vai cobrar 1,10, 1,15, 1,20, 1,5, sei lá, vai gerenciar esse dinheiro e ele vai assumir o risco para ele do imponderável. Então, o imponderável, nesse caso, seriam 2 marcianos terem a doença no mesmo mês, entre aspas, meio que quebrar o convênio. Assim. Então, aí a gente entra um pouquinho também na área de inovação, que são milhões de variáveis, porque nós não somos marcianos, cada um é diferente do outro, acidentes acontecem, as doenças são imprevisíveis,
E aí entra um pouco a parte que pelo menos eu gosto bastante, que é essa parte de custos, que eu acho que ele não poderia ser tão dissociada do ensino de maneira geral. Assim, o ensino parece que, pelo menos na minha época, e eu acho que hoje em dia continua, ele tem a sensação que não se pode falar de dinheiro, e o dinheiro é infinito, os recursos são infinitos. Assim, você pode fazer aquilo que você quiser da sua cabeça e tanto faz. Isso tem que ser falado, sabe? Se 2 tratamentos têm um resultado clínico muito parecido e um custa muito menos que o outro, a gente precisa entender que isso é importante, tá? Isso é importante porque os recursos são finitos e a gente precisa ter um sistema sustentável, um hospital sustentável. A gente está, assim, entre aspas, matando o próprio sistema se a gente simplesmente não pensar nisso. Então, lógico, o vertical, ele tem essa cara, esse aspecto ruim, e não é ruim, porque existe um alinhamento de interesses entre quem gerencia o risco e quem executa a função, pelo menos em termos de estrutura, em termos de hospital. Mas não ter esse alinhamento não quer dizer também que você vai ter algo melhor. Não, acho genial isso que você falou. Eu concordo 100%. Eu nem sei se eu fiquei pensando se do jeito que eu falei pareceu diferente. Que os convênios verticais têm muita coisa boa e tem muitas vantagens, entendeu? Concordo plenamente. Eu acho que, às vezes, quando você pega na mesma faixa de preço, os convênios verticais têm um cuidado com o paciente muito maior, eu acho. Não tenho a menor dúvida disso. E eu também acho que para o médico tem muitas vantagens, entendeu? Então, sei lá, a gente já teve essa discussão sobre a questão da carreira, não sei o que lá. Você trabalha num vertical, você tem uma equipe, né? Então você sai de lá com o paciente operado, né? Se der alguma intercorrência de madrugada, não é você que vai ver, né? E quando a gente pensa em custo, André, por exemplo, eu acho que inovação e custo tem muita relação também. Então, vou dar um outro exemplo de cirurgia de quadril, já que hoje a gente entrou bastante para cirurgia de quadril. Eu gosto bastante de via anterior de quadril, e o cara que eu aprendi quando eu fui lá para a Bélgica, que chama Christoph Korten, uma das coisas que ele faz, ele tem um conceito que ele chama de Easy Concept, tem muito relação com custo. Então, por exemplo, quem aqui dos nossos ouvintes já é formado, é residente, já entrou numa prótese quadril, sei lá, você tem 10 caixas de material e vem um monte de coisa que você nunca usa, ou pelo menos assim, que talvez algum cirurgião use, mas você não usa. Então, por exemplo, ele desenvolveu um conceito que ele enxugou as próteses, então, sei lá, ele faz com 3 caixas de prótese de quadril, realmente com os materiais que ele realmente usa na cirurgia, e com isso ele gerou uma economia que era um negócio assim absurdo, 300 mil euros por ano no hospital dele só de custo de esterilização, entendeu? Então, de novo que eu falei, a gente pensa em inovação, as pessoas pensam em coisa high-tech, poxa, tem coisa mais low-tech de que você pensar, olha, eu não vou usar essa pinça, esse afastador, não sei o que lá, então eu vou diminuir minhas caixas de esterilização e vou diminuir custo, entendeu? Então isso eu acho legal, é você participar do dia a dia do hospital e ver onde estão os gargalos, né? Fora o estresse do R1, né, que vai precisar instrumentar de uma maneira mais fácil, né? Mas sabe que uma coisa dessa parte de inovação, e que o custo, essa parte do dinheiro tem que estar presente, que talvez o grande desafio e uma coisa que deva se inovar é uma maneira de alinhar o interesse também com o médico. O médico fazer parte de tudo isso. Talvez esse cara que desenvolveu essa maneira de economizar, eventualmente, em número de esterilizações e tudo mais, talvez ele deva ser bonificado porque ele está fazendo parte disso. Já que a gente está falando de quadril, o que é muito interessante é que a literatura também mostra que talvez a placa parafuso, né, o DHS tem um resultado clínico muito parecido com as hastes intramedulares nas fraturas trans, e custa muito menos. E o mundo inteiro não para de aumentar o uso de hastes e não para de diminuir o número de placas. Lógico, também a gente vai discutir aqui o aspecto técnico, eu sei, e talvez não seja exatamente assim, e os estudos precisam melhorar, mas isso precisa estar na mesa. Você sabe uma coisa muito legal, André? Você me lembrei de uma coisa. Agora, eu vi uma aula uma vez lá nos Estados Unidos que eu achei muito interessante, que era um colega que ele estudava sobre preferência. E eu achei muito legal, porque, por exemplo, eu acho que essa questão entra na questão de preferência. Ele fez um exemplo assim no começo da aula, falou assim, quem aqui, sei lá, se você pudesse escolher o carro que você quisesse, quem aqui escolheria um Porsche, quem aqui escolheria uma Ferrari? E tem, sei lá, algumas pessoas levantam a mão para o Porsche, algumas pessoas levantam a mão para a Ferrari. E são 2 baita carros, são 2 carros excelentes em termos de mecânica, durabilidade, são bonitos. E alguém vai preferir outro, alguém vai preferir um, entendeu? Então, é estranho para a gente pensar nisso, mas no fundo tem lado de preferência. Talvez alguns caras estão super acostumados a fazer DHS, ele vai preferir o DHS, pode mostrar o trabalho que você quiser, ele vai continuar fazendo DHS, e tem gente que prefere a haste, entendeu? E
tem um lado que você tem que aceitar isso um pouco, entendeu? Porque é a natureza humana, você não vai querer que todo mundo seja soldadinho, mas tem um lado que, pô, a gente faz um monte de pesquisa para justamente fazer as coisas baseado em evidência, não baseado em preferência, né? Mas é isso aí, gente. Acho que o papo hoje foi bem interessante. Foi um papo sobre inovações, carreira na ortopedia. Acho que foi um excelente episódio para o nosso 10º episódio, no episódio comemorativo. A gente tem se divertido muito fazendo esse podcast. A gente espera que vocês tenham se divertindo ouvindo esse podcast. Esperamos chegar ao episódio 100, quem sabe um dia episódio 1000. A gente aqui, quem sabe, fazendo já de todo mundo de cabelo branco, velhinho. Não sei nem se vai existir podcast ainda, mas a gente espera que você que está na faculdade nessa hora já seja um ortopedista de sucesso e que vocês continuem divulgando a gente, continuem seguindo a gente. Não se esqueçam de fazer isso e até o próximo episódio. Um grande abraço.